Irmãos, quero cumprimentá-los mais uma vez com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E também quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você estiver com ela aí, no Salmo 96. Nós vamos ler os últimos versículos desse Salmo, os versículos 9 até o versículo 13. Salmo 96, do versículo 9 até o versículo 13, diz assim: Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Declarai entre as nações: o Senhor reina, o mundo está firmado e não se pode abalar. Ele julgará os povos com equidade. Os céus se regozijem e a terra se alegre, brame o mar e a sua plenitude. Os campos com tudo o que há nele alegrem-se. Então todas as árvores da floresta cantarão alegremente perante a face do Senhor, pois ele vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo com retidão e os povos com sua verdade. É uma palavra de juízo aliada a uma palavra de alegria, e certamente é uma palavra de convite para nós, para que possamos adorar a Deus na beleza da sua santidade, como diz o texto, confiados de que Ele age com justiça e com verdade. E a verdade revelada nas Escrituras é de que Ele nos justificou por meio de Jesus. Somos lavados por esse sangue, somos filhos de Deus. E assim como toda a natureza, podemos adorá-lo, porque somos criados para adoração. E quero convidar você, portanto, nesse momento, com essa canção, a adorar ao Senhor na beleza da santidade dEle, entendendo que Deus é justo, mas nele também podemos nos alegrar todos os dias. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo,
noite a todos, meus amados irmãos. Gostaria de convidá-los agora a um estudo da palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 2. Nós vamos meditar no versículo 1 até o versículo 23. O tema da nossa meditação será o que fazer diante do caos. Vamos falar sobre a maneira como Daniel lidou com um problema que assolava ele e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e como ele tratou, como ele reagiu. E eu gostaria de observar essa passagem com você, para que nós possamos, à luz da Escritura, pensar em algumas lições e colocarmos em prática na nossa vida, até porque é justamente o que nós temos vivido. Um tempo de crise, estamos à beira do caos na economia, à beira do caos em relação à saúde. Sabemos que várias áreas estão sendo afetadas. Então, eu escolhi essa passagem para que nós olhemos e possamos aprender com a palavra do Senhor. Acompanhe comigo, por favor, Daniel, no capítulo 2, assim nos diz a palavra do Senhor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, só uma sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério.
a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Convido você nesse momento a nós fazermos uma oração, a fim de que o Senhor nos ilumine as nossas mentes e o nosso coração para podermos entender sua palavra. Amado Deus e soberano Pai, mais uma vez diante da sua palavra, mais uma vez reconhecendo nossas necessidades, reconhecendo nossas fraquezas, nossa fome espiritual, reconhecendo que Cristo, o nosso Salvador, abriu para nós um acesso à sua presença. Usufruímos desse acesso para te dizer: Pai, fala aos nossos corações, através dessa passagem escrita há tanto tempo, através desse fato ocorrido há milênios, que nós possamos, Pai, olhar para esse texto e num tempo de dificuldades que vivemos, como Daniel e seus amigos viveram, nós possamos aprender com sua palavra. Colocamos nosso coração nas tuas mãos e pedimos: fala-nos, Deus, dá-nos a sua mensagem, precisamos ouvir a tua voz. Pedimos no nome do Senhor Jesus, amém. O que fazer diante do caos? Daniel era um jovem aqui. Nós conhecemos, Daniel foi um dos jovens que foram deportados de Israel, do povo de Deus, quando o povo foi levado por Nabucodonosor para o exílio, para habitarem na Babilônia. O capítulo 1 vai dizer para nós que Daniel e seus amigos resolveram não se contaminarem com as finas iguarias do rei. E aí Deus os abençoou e deu condições a Daniel e a seus amigos de que o chefe dos eunucos aceitasse uma dieta diferente, uma dieta apenas de legumes. E no final de um tempo decorrido, o tempo lá foi colocado em 10 dias, Daniel e os seus amigos, que estavam à base de legumes, estavam mais fortes do que as outras pessoas que comiam das finas iguarias da mesa do rei. Daniel, então, por essa decisão, é reconhecido. E no final do capítulo 1, é colocado para trabalhar como um dos administradores do palácio de Nabucodonosor. E agora, eles vivem um momento do auge da política da Babilônia. No entanto, o texto que nós lemos no capítulo 2 vai mostrar para nós que eles tiveram um sério problema, um sério drama. E eu quero que você observe comigo no versículo 13. Diz assim: saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus amigos para que fossem mortos. Repare que Daniel e os seus amigos não foram convidados para esse momento em que o rei Nabucodonosor, por ter um sonho e ficar perturbado, e a perturbação de Nabucodonosor se deu porque ele esqueceu o seu sonho. E por esquecer, ele chama magos, encantadores e caldeus e diz para eles assim: eu esqueci o meu sonho, por isso eu preciso que vocês descubram qual foi, porque me perturbou demais, e depois de me falarem qual foi o sonho, eu quero que vocês me deem a interpretação. E aí gera um problema, porque os magos, encantadores e caldeus, eles dizem assim: ninguém consegue fazer isso, rei. Se o Senhor nos falar qual é o sonho, nós podemos tentar interpretar,
Mas se o Senhor não nos falar, nós não conseguimos adivinhar. O detalhe interessante é que eles eram adivinhos. E o rei percebe a malícia. E esse rei aqui, Nabucodonosor, ele é um rei 880. Na mesma frase, no mesmo versículo em que ele diz assim, aquele que, se vocês não me falarem qual foi o meu sonho, qual foi a interpretação, então eu vou matar vocês. E no mesmo versículo ele diz, mas aquele que descobrir qual foi o meu sonho e qual foi a interpretação, a esse acumularei de honras, dádivas e tudo mais. Ele convoca uma reunião, só que a resposta dele está ali no versículo 11. A coisa que o rei exige é difícil demais e ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses, e estes não moram com os homens. O duro é que Daniel e seus amigos não foram convidados para essa reunião. E eles só recebem uma notícia. O texto vai dizer para nós que eles ficam sabendo do problema e da reunião que foi feita só quando eles são chamados para a execução deles. Qualquer um de nós ficaria desesperado diante de uma situação como essa. Mas Daniel e os seus amigos adotam algumas posturas que eu queria olhar com vocês, que dão algumas direções para nós em tempos difíceis. A primeira atitude de Daniel é que ele procura primeiro se inteirar bem da situação. Olha o versículo 14 e 15, por favor, diz assim, e disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Você já parou para pensar quantas situações que acabam se tornando grave deixariam de se tornar assim, se simplesmente nós, antes de entrarmos em desespero, ou antes de passarmos para frente determinada informação, tão somente colocássemos em primeiro lugar o objetivo de averiguar se aquela informação realmente procede? Vou contar um exemplo para vocês que aconteceu agora, há poucos dias atrás, aí, em um dos grupos que eu participo. Alguém colocou lá um vídeo que falava sobre a descoberta de uma cura. E aí, essa pessoa que colocou o vídeo, uma cura para o coronavírus, essa pessoa colocou assim, eu não sei se é verdade, mas vou colocar o vídeo aqui como passaram para mim. No exato momento em que esse vídeo foi postado, uma outra pessoa escreveu assim, se você não sabe se é verdade, então é melhor não compartilhar. E eu achei interessante, porque no exato momento que isso aconteceu, a pessoa que havia postado a possível cura, retirou o vídeo e ficou tudo bem. Nós estamos num momento onde as pessoas não estão considerando a veracidade dos fatos. Está uma avalanche de compartilhamentos para todo lado. Isso não tem sido bom para o país. Isso não tem sido bom para as comunidades. Isso não tem sido bom para as famílias. Então fica aqui uma lição de Daniel. Daniel ouve a informação de que ele e seus amigos serão mortos, mas a primeira atitude dele, antes de entrar em desespero, antes até mesmo de orar, antes de qualquer coisa, ele chama Arioque e diz, o que está acontecendo? Ele busca se inteirar do assunto, e fica aí uma lição para nós. Mas em segundo lugar, o que eu enxergo aqui, é que Daniel pede um prazo. Olha só o versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Serão muitas as vezes em que nós, mesmo depois de estarmos inteirados do assunto, ainda assim nós não vamos conseguir resolver a situação no momento, na hora. E é nesse momento que nós precisamos crer. Por que eu estou dizendo isso? Porque crer envolve esse elemento de espera. O que é muito difícil para nós. Esperar é sempre um desafio muito grande. Por quê? Porque nós temos um coração imediatista. Nós queremos para ontem. Nós queremos ver os resultados das nossas decisões
darem frutos de maneira rápida, mas creia, Deus usa esse tempo de espera para amadurecer o meu e o seu coração. Então é necessário esperar, muitas vezes, a poeira baixar. É necessário, quando alguém te colocar numa situação e que você perceber que está em uma situação de risco, não seja precipitado. Não fale se não tiver convicção. Peça um tempo a pensar. Você precisa dar uma resposta para algum tipo de proposta. Diga, eu preciso de um prazo. Que prazo você pode me dar? E aí, a partir desse prazo, você vai conversar com Deus. Você vai conversar com pessoas sábias. Você vai ler as Escrituras. Você vai procurar direções. E foi exatamente o que o Daniel fez. Ele pediu um tempo ao rei, tempo esse que lhe foi designado. Para quê? Porque ele queria falar com Deus. Daniel sabia que ele não tinha a capacidade, nenhum dos seus amigos, de desvendar qual era o sonho de Nabucodonosor, e tão somente, e muito menos, interpretá-lo. Então fica uma lição, não precisa ser precipitado, podemos pedir um tempo. E a terceira lição que eu enxergo aqui é que Daniel, justamente durante o tempo em que ele pede, ele marca uma reunião de oração, versículo 17 e 18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Senhor do céu sobre este mistério. É uma tentação de todos nós. Queremos orar sempre sozinhos. Alguém pode argumentar assim, mas pastor, lá em Mateus 6,6, Jesus não disse que quando fordes orar, então entra no teu quarto, fecha a porta e ora em silêncio, e ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Por que necessariamente eu preciso de pessoas para orarem junto comigo? É porque você precisa avaliar o contexto. Em Mateus 6, Jesus está condenando não a oração com outras pessoas. Jesus também orava com outras pessoas. Paulo orava. E em Atos 20, nós temos o retrato de uma oração linda que ele faz na despedida dos presbíteros de Éfeso. O caso aqui é que em Mateus 6, Jesus está falando contra a hipocrisia daqueles que estavam nas praças, estavam no templo, nos templos, com um público grande, estavam de fato orando, mas apenas com os lábios e não com o coração. É isso que está sendo condenado. O caso aqui não é se a oração é sozinho ou se é com mais pessoas, mas independente, se você ora sozinho no seu quarto ou num templo com 200 pessoas, ore a Deus, ore de maneira sincera. Nós precisamos de companheiros de oração. Não porque Deus precisa de oração de um monte de gente para abençoar, mas porque quando nós pedimos ajuda de parceiros de oração, nós estamos reconhecendo nossa fraqueza e é uma forma de aumentarmos a nossa comunhão, e isso certamente é da vontade de Deus, não tenha dúvida nenhuma disso. E em quarto e último lugar, Daniel não esqueceu de louvar a Deus após o livramento. Versículo 20 a 23 diz assim: disse Daniel, seja bendito, eu convido você aí na sua casa, com a sua família, a repetir comigo. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. E por que não dizer, permite vírus e acaba com vírus. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber o caso do rei. Daniel não se ensoberbeceu. Daniel não quis para si os créditos,
o reconhecimento desse ato fantástico que salvou não só ele e seus amigos, mas todos os sábios da Babilônia. Daniel sabe que é tão somente um instrumento nas mãos daquele que tudo pode, que tudo sabe. Você já parou para pensar o que aconteceria se hoje essa pandemia simplesmente terminasse de uma hora para outra? Ou pela descoberta de alguma vacina, ou simplesmente por um milagre. Você parou para pensar se as pessoas iriam correr para Deus e iriam louvá-lo por esse milagre? Ou as pessoas voltariam muito rápido às suas vidas, à correria, e esqueceriam do Senhor? No caso de Daniel, o louvor foi oferecido pela resposta. E o louvor que foi oferecido a Deus, ele foi oferecido em oração de maneira mais intensa até mesmo do que no momento em que eles estavam numa situação difícil. Repare, olha as expressões dessa oração. Ele diz: seja bendito, porque de Deus é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda tempos, estações. É Ele quem dá sabedoria e entendimento. Ele revela, Ele conhece. Eu te rendo graças e louvor. Sabe qual é a diferença de uma religião sadia e centrada no Evangelho e uma religião falsa? É que uma religião sadia e centrada no Evangelho põe em foco a glória de Deus. Todo o seu objetivo, toda a sua dinâmica, todas as suas atividades, tudo gira em torno de engrandecer o Criador. Uma religião falsa põe o homem no centro. Ela é antropocêntrica. Ela tem como objetivo tão somente fazer de Deus um gênio da lâmpada que está, através das orações, resolvendo o problema de todo mundo. Mas não é o caso de Daniel. Daniel e seus amigos sabem reconhecer: Deus é quem faz todas as coisas para o nosso bem e para a glória dele. E eu quero encerrar com algumas dicas ao nosso coração. Primeira dica que eu gostaria, à luz dessa passagem, é dizer para você: diante do caos, vamos buscar agir com sabedoria. Eu clamo a você, meu irmão. Vamos ser sábios antes de postar alguma coisa, antes de falar alguma coisa, antes de dar o nosso parecer, antes de você dizer a coisa vai piorar, pare para pensar. Porque o pessimismo não vai ajudar. Antes de você dizer, não, isso aí é uma coisa simples, isso aí não vai dar em nada, pare para pensar. Avalie bem. Porque a sabedoria nos protege tanto da insensibilidade quanto do desespero. E aos dois extremos que devemos evitar nesse momento. Em segundo lugar, se não podemos estar juntos fisicamente, então vamos nos reunir ainda mais espiritualmente. Você já parou para pensar? Se cada irmão da nossa igreja, uma vez ao dia, uma vez apenas, escolher assim, aleatoriamente. Você pode fazer isso entrando no grupo do WhatsApp da nossa igreja, Central Aviso, correr o dedo e olhar para alguém, para algum irmão, e você ligar para essa família, perguntar como que estão as coisas, perguntar se está tudo bem, se essa família precisa de oração, e peça: vocês poderiam colocar no Viva Voz porque eu quero orar pela sua família. Uma vez ao dia apenas, uma família só. Imagine o movimento de oração que vai acontecer entre nós. E digo mais, vou além. Não só irmãos orando entre nós, uns aos outros, mas se você ligar para algum parente seu que nem a Cristo conhece e dizer: eu gostaria de orar com você. Principalmente aqueles que você sabe que nessa situação já estão desempregados, já estão passando necessidades financeiras. Terceiro e último lugar, lembre-se, à luz desse texto, Deus vai cuidar de nós como sempre faz. Mas quando isso acontecer, nós precisamos nos lembrar e agradecer com louvor e adoração
de maneira sincera. O que fazer diante do caos? Orar. Faça um grupo de oração. Eu tenho ligado para alguns irmãos e tenho tido experiências maravilhosas. Alguns irmãos que eu ligo para intenção, e eu falo com Deus antes de ligar para essas famílias, com a intenção de fortalecê-los, com a intenção de dar-lhes uma palavra de confiança. E não tem sido poucas as vezes que depois de algumas ligações, quem sai fortalecido sou eu. Ouvindo que jovens estão se reunindo em grupos virtuais para estudar a palavra, para orarem juntos. Isso alegrou muito o meu coração. Deus está permitindo essa situação para nos fazer recorrer ainda com mais intensidade, com mais amor e com mais fervor à sua presença. Convido você a orar nesse momento. E além de orarmos para que essa passagem seja aplicada ao nosso coração, eu gostaria de colocar também um outro motivo de oração. Um irmão amado aqui da nossa igreja está vivendo um luto. Irmão Walter Rigotti perdeu a sua esposa, Dona Leda Rigotti. Há muito tempo já oramos pela sua saúde. Ela vinha lutando contra um câncer. E, infelizmente, por enquanto, o câncer venceu. Embora toda a esperança, toda a certeza do nosso coração de que o seu Walter um dia vai poder encontrá-la novamente, e nós vamos encontrá-la novamente. Mas esse é um tempo de luto. No meio de tantas tragédias ao redor do mundo, temos uma aqui dentro da nossa casa, dentro da nossa família da fé. E que nós possamos orar juntos agora, para que Deus conforte o coração do seu Walter e sustente ele nesse tempo difícil. Vamos orar? Pai de amor, queremos colocar diante de Ti esse texto que acabamos de estudar. Olhamos mais uma vez para a vida de Daniel, essa referência bíblica, e aprendemos com a coragem dele, com a firmeza, com a sua fé, com a sua dependência, com o seu reconhecimento de que, de fato, quem dá conhecimento é Deus, quem nos prepara é Deus, quem nos livra é Deus. Ajude-nos a sermos assim também. Diante do caos, façamos grupos de oração. Tenhamos sabedoria antes de dar as nossas opiniões, e que nós possamos, em nome de Jesus, ser bênção uns na vida dos outros. Também quero, nesse momento, Pai, clamar ao céu. Em nome de Jesus, eu gostaria de pedir socorro, consolo, cuidado, paz no coração do seu Walter. Nós acompanhamos e vimos todo o desgaste que ele estava tendo para minimizar as dores da sua esposa nesses dias, nesses últimos dias em que ela não conseguia os remédios necessários para o seu tratamento, porque são remédios caríssimos. Mas o Senhor Deus cuidou do seu Walter. E pensamos que também cuidou da Dona Leda, levando ela para a Tua glória. Sustenta o nosso irmão. Nos use para dar o apoio necessário que o nosso irmão precisa agora. E guarda toda a nossa igreja na Tua paz. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ajude-nos em relação a essa situação do coronavírus, que possamos suportar o tempo que for necessário. E por favor, Senhor, envia cura, envia uma solução para esse problema. Tenha misericórdia de nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.